Vale Notícias. Meus cybercumprimentos aos internautas ligados na Vale Rádio Web. Este é o momento de informação local, estadual, do Brasil e do mundo. Em nome de Interligue, provedor de internet, começa mais um Vale Notícias. Vale Notícias. Esses dias não estão nada fáceis. O desemprego atinge 12,3 milhões de pessoas. A taxa do trimestre até fevereiro fica em 11,6%. A taxa de desocupação subiu para 11,6% no trimestre encerrado em fevereiro. O número de desempregados chega a 12,3 milhões. O aumento na comparação com o trimestre encerrado em novembro, quando a taxa ficou em 11,2%, interrompeu 2 trimestres seguidos de quedas estatisticamente significativas no desemprego. Os dados são da PNAD Contínua, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, divulgada nesta terça-feira pelo IBGE. O número de desempregados aumentou em 479 mil em relação ao trimestre encerrado em novembro, mas caiu em 711 mil na comparação com um ano atrás. A população ocupada somou 93 milhões e 700 mil pessoas, o que representa uma redução de 0,7% em relação ao trimestre anterior, ou seja, 706 mil pessoas a menos trabalhando. Já, frente ao mesmo trimestre do ano anterior, houve alta de 2%, o que significa mais 1 milhão e 800 mil pessoas no mercado de trabalho. A analista da pesquisa, Adriana Berengui, disse que é normal que no início do ano ocorra essa interrupção, porque a trajetória de taxas declinantes já vinha desde o final do ano passado. A reversão, segundo ela, veio no mês de fevereiro, provocada por uma queda na quantidade de pessoas ocupadas e um aumento na procura por trabalho. A pesquisa mostra, no entanto, que a taxa de desocupação continuou caindo na comparação com o trimestre encerrado em fevereiro de 2019, quando ficou em 12,4%. Adriana observa ainda que o aumento na desocupação não veio do comércio, setor que tradicionalmente costuma demitir no início do ano os profissionais contratados temporariamente para o Natal. Desta vez, a alta foi puxada pelos setores de construção, administração pública e também pelos serviços domésticos. Já a taxa de informalidade caiu de 41,1% no trimestre de setembro a novembro de 2019 para 40,6% no trimestre encerrado em fevereiro deste ano, mas ainda representando um total de 38 milhões de informais. Nesse grupo estão os trabalhadores sem carteira assinada, trabalhadores domésticos sem carteira, empregadores sem CNPJ, os conta própria sem CNPJ e trabalhadores familiares auxiliares. Ainda de acordo com a PNAD Contínua, o total de pessoas fora da força de trabalho chegou a 65 milhões e 900 mil, um recorde desde o início da pesquisa, no primeiro trimestre de 2012. São pessoas que não procuram trabalho, mas que não se enquadram no desalento, aquelas pessoas que desistiram de procurar emprego. O IBGE informou que está coletando os dados da PNAD Contínua somente por telefone durante o período de isolamento social, seguindo as orientações do Ministério da Saúde relacionadas ao quadro de emergência de saúde pública causado pelo novo coronavírus. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Cristiane Ribeiro. Empregador doméstico tem até o dia 7 de abril para declarar informações de suspensão do FGTS. Termina na próxima terça-feira, dia 7, o prazo para empregadores domésticos declararem informações para suspender o recolhimento do FGTS. A permissão estava prevista na medida provisória da semana passada e inclui os trabalhadores domésticos. O texto possibilita que o empregador deixe de recolher o FGTS do empregado nos meses de abril, maio e junho de 2020. Essa é mais uma medida que dribla os impactos econômicos da pandemia do novo coronavírus. Segundo o texto publicado no Diário Oficial da União, os empregadores devem declarar as informações até o dia 7 de cada um dos meses de dispensa. No caso de abril, por exemplo, o prazo é até a próxima terça-feira, dia 7, na plataforma Conectividade Social ou no e-Social.
As guias geradas para os meses de março, abril e maio não devem ser pagas para quem aderir ao adiamento. Quem não declarar essas informações dentro do período exigido deve fazer até a data limite de 20 de junho de 2020 para evitar o pagamento de multa e encargos. O empregador que optar pela suspensão do recolhimento do FGTS deve começar a pagar a partir do mês de julho, em 6 parcelas fixas. Caso haja falta de pagamento, haverá cobrança de multa e o certificado de regularidade do FGTS vai ser bloqueado. Segundo a circular da Caixa Econômica Federal, os certificados que valiam no dia 22 de março foram prorrogados e valem por 90 dias a partir da data de vencimento. Da Rádio Nacional em Brasília, Sayonara Moreno. Pescadores artesanais pedem para serem incluídos no pagamento de auxílio emergencial. Mais de 200 associações e entidades de pescadores artesanais assinaram um documento pedindo medidas para que todos os trabalhadores da categoria recebam o auxílio emergencial criado para enfrentar os impactos do coronavírus. A medida prevê R$ 600 de auxílio para trabalhadores informais e autônomos que perderam o sustento com as medidas de isolamento impostas. Mas os pescadores artesanais alegam que desde 2012 o governo não emite novos documentos de registro geral do pescador, além de cancelar ou suspender os existentes. O coordenador da Confrem, uma comissão que reúne pescadoras, marisqueiras e extrativistas, Carlos Alberto dos Santos, destaca que muitos pescadores ficaram sem o auxílio emergencial liberado na época do derramamento de óleo nas praias do Nordeste. E um dos grandes temores que a gente tem agora com essa questão do auxílio emergencial é que aconteça algo parecido com o que foi estabelecido no auxílio emergencial do petróleo. Então nós temos hoje um universo de, a gente avalia em algo em torno de 600 mil trabalhadores que não têm carteira de pescador e pescadoras artesanais. Então a nossa luta é para que seja reconhecido o direito de todos os pescadores e pescadoras artesanais ao auxílio emergencial do Covid-19. Carlos Alberto, que é pescador no sul da Bahia, na região de Abrolhos, conta que a queda no comércio e no turismo causado pelo isolamento já começa a afetar a renda dos trabalhadores. As entidades associadas estimam em mais de 1.500.000 o número de trabalhadores que desenvolvem pesca artesanal no país. Em nota, a Secretaria Nacional de Pesca informou que ainda não foi definido como será feito o pagamento do auxílio emergencial para pescadores, se com o registro geral da categoria ou não. Da Rádio Nacional em Brasília, Lucas Por Deus Leão. Governo autoriza comunidades terapêuticas a receber pacientes durante a quarentena. A cada dia, os governos federal, estaduais e municipais têm tentado implementar e atualizar normas para adequar o funcionamento social à nova pandemia de coronavírus. Dessa vez, o Ministério da Cidadania publicou um decreto que estabelece normas para as comunidades terapêuticas que acolhem de maneira voluntária dependentes químicos. As atividades exercidas por essas instituições são consideradas essenciais e, portanto, devem continuar mesmo em meio às medidas restritivas de convívio social. Os acolhimentos já iniciados não devem ser interrompidos, mas diante de qualquer desconfiança de contaminação de pacientes pela Covid-19, as comunidades precisam encaminhar o caso para uma unidade de saúde, dar alta administrativa para esse acolhido até que retorne curado ou com a suspeita descartada. Funcionários com suspeitas clínicas do novo coronavírus também devem ser encaminhados ao sistema de saúde e afastados. As atividades com pessoas que não façam parte da equipe cotidiana da casa devem ser suspensas enquanto durar a pandemia. As visitas familiares nas comunidades terapêuticas e as atividades externas de reinserção social também não são recomendadas. Da Rádio Nacional em Brasília, Beatriz Albuquerque. Menos poluição é uma das consequências da quarentena em São Paulo. Menos carros na rua, menos poluição. Esta é uma das consequências da quarentena na cidade de São Paulo. Desde o dia 20 de março, a CETESB, Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, tem registrado boa qualidade de ar nas 29 estações de monitoramento da capital e com baixos níveis de poluentes, principalmente aqueles que saem de veículos leves. Davi Tsai, pesquisador do IEMA, o Instituto de Energia e Meio Ambiente, explicou como um desses poluentes de veículos leves, o ozônio, age na nossa saúde. E combinados
Na atmosfera, eles levam à formação do ozônio a nível troposférico, a nível respirável aqui, né? Não confundir com o ozônio lá na estratosfera. O ozônio aqui na troposfera, ele é um poderoso oxidante, causador aí de diversos impactos respiratórios na saúde. Mas para ele, a diminuição da atividade econômica para se ter menos poluição do ar não é sustentável a longo prazo. No entanto, vê algumas lições tiradas na quarentena que podem ser levadas para enfrentar a poluição do ar. A sociedade é capaz de mudanças comportamentais bastante rápidas, né, no enfrentamento de crises. Por conta disso, o isolamento social poderia ser rebatida também por enfrentamento de uma outra crise, que é uma crise da poluição do ar. Se as pessoas deixarem mais os carros em casa, ou se procurarem compartilhar os veículos, optar pelo transporte público, optar por transporte ativo, né, caminhada, bicicleta, tudo isso são ações, durante essa quarentena a gente está aprendendo que são efetivas para reduzir a poluição do ar. É possível acompanhar a qualidade do ar em todo o estado de São Paulo, medida pela CETESB no site cetesb.sp.gov.br/ar. Da Rádio Nacional em São Paulo, Nelson Lim. Vale Notícias. Secretária de Saúde do Rio é internada com sintomas de Covid-19. O estado registrou a segunda morte em jovens. A secretária municipal de saúde do Rio, Beatriz Busch, foi internada na noite desta segunda-feira com sintomas do coronavírus. A informação foi divulgada inicialmente pelo próprio prefeito Marcelo Crivella em suas redes sociais e depois confirmada pela Secretaria Municipal de Saúde. Ela está no Hospital Privado Barra D'Or e, de acordo com a Secretaria, tem quadro de saúde estável. Os sintomas começaram segunda-feira e Beatriz Busch passou por vários exames, inclusive o teste para a Covid-19. Crivella afirmou que Beatriz está mantendo contato do hospital com as equipes de trabalho para coordenar as ações que evitem a disseminação do coronavírus e desejou forças à colaboradora. A Secretaria Municipal de Saúde afirmou que vai divulgar o resultado do teste de Beatriz Busch assim que estiver pronto. O estado do Rio de Janeiro confirmou nesta segunda a primeira morte por coronavírus de uma paciente jovem. A vítima tinha 32 anos e era moradora de Rio Bonito, na região metropolitana. De acordo com o último balanço oficial da Secretaria de Saúde, o estado tem 18 mortos em decorrência do coronavírus e 657 casos confirmados. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Raquel Júnior. Provas do Enem serão aplicadas em outubro e novembro. As inscrições para a versão digital e impressa deverão ser realizadas de 11 a 22 de maio. Serão aplicadas em 11 e 18 de outubro as provas do Enem Nacional do Ensino Médio 2020 na versão digital e 1º e 8 de novembro impressa. As inscrições para as duas versões deverão ser realizadas de 11 a 22 de maio. Os editais foram publicados no Diário Oficial da União desta terça-feira, dia 31. O Enem Digital saiu com as datas de prova erradas e será retificado. As inscrições podem ser feitas na página do participante enem.inep.gov.br. O participante que optar por fazer o Enem 2020 impresso não poderá se inscrever na edição digital. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Gilson Santa Fé. Laboratório das Forças Armadas aumentam a produção de álcool em gel e cloroquina. Eles atuam em parceria com o Ministério da Saúde, reduzindo o custo de produção e a compra de medicamentos importantes de alto custo e complexidade. Diante da pandemia de coronavírus, os laboratórios químicos das Forças Armadas aumentaram a produção de álcool em gel e de cloroquina. Essa nova produção em caráter emergencial acontece de forma conjunta nos laboratórios da Marinha, Exército e Força Aérea Brasileira, todos localizados no Rio de Janeiro. Os 3 laboratórios estão unindo forças para ampliar a produção da cloroquina, medicamento recentemente autorizado pelo Ministério da Saúde para ser utilizado no tratamento de pacientes com coronavírus em estado grave. O Laboratório do Exército é detentor do registro desse medicamento e já iniciou a produção. Os laboratórios das Forças Armadas
prestam apoio de saúde a toda a população brasileira. Eles atuam em parceria com o Ministério da Saúde, reduzindo o custo de produção e a compra de medicamentos importantes de alto custo e complexidade. Ao todo, são 21 laboratórios oficiais no país que, juntos, produzem cerca de 30% dos medicamentos utilizados no Sistema Único de Saúde. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Rosamélia de Abreu. Polícia Rodoviária Federal, CERT-Senat e Ministério da Infraestrutura dão suporte aos caminhoneiros que circulam nas rodovias. O objetivo é apoiar esses profissionais que trabalham no abastecimento das cidades e na oferta de serviços essenciais durante a pandemia do coronavírus. O SEST e SENAT, Serviço Social de Transporte e Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte, estão trabalhando para dar apoio aos profissionais do setor que estão garantindo o abastecimento nas cidades e a oferta de serviços essenciais durante a pandemia do coronavírus. Equipes devidamente orientadas quanto ao cumprimento dos protocolos definidos por autoridades de saúde atuam em mais de 130 pontos de rodovias, distribuindo produtos de higiene e de alimentação aos motoristas, principalmente aos caminhoneiros que têm enfrentado dificuldades em razão das restrições impostas ao comércio em todo o Brasil. A mobilização está sendo realizada em parceria com a Polícia Rodoviária Federal, que cedeu os postos de atendimento nas rodovias e auxilia na logística e segurança dos atendimentos, além de contar com o apoio do Ministério da Infraestrutura e das concessionárias das rodovias. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Rosamélia de Abreu. Microempreendedores e pequenas empresas sofrem com o comércio fechado. O isolamento e quarentena para evitar maior propagação do vírus são recomendações do Ministério da Saúde e da Organização Mundial da Saúde, mas também causam problemas. Pouco mais de um mês após a confirmação do primeiro caso do novo coronavírus no Brasil, microempreendedores começam a sentir ainda mais os efeitos da pandemia. Para evitar aglomerações e a possibilidade de o vírus se espalhar mais rapidamente, governadores e prefeitos restringiram a circulação de pessoas e o funcionamento do comércio em shoppings, lojas de rua e salões de beleza, por exemplo. Francielson da Silva Lima, de 32 anos, é dono de um salão de beleza no Distrito Federal. Ele trabalha com outros 2 funcionários que foram dispensados, já que o espaço está fechado desde o último decreto do governador do DF, Ibanez Rocha. O microempreendedor afirma que não pode pagá-los durante a quarentena, pois trabalham em regime de comissão. E, se não há clientes, não há dinheiro. Quando questionado sobre o que fará para se sustentar e manter o negócio caso o governo amplie o decreto, ele responde: Deus proverá. Francielson tem incerteza quanto ao futuro. Decretou que fechou o comércio, então não é que diminuiu o trabalho, acabou o trabalho, então não tem trabalho. Aproximadamente 150 a 200, dependendo do fluxo do mês, né? Mas quanto mais tempo ficar fechado, mais prejuízo a gente vai ter, porque como a gente vai arcar com as nossas despesas, né? Depois do governo federal anunciar um financiamento para socorrer pequenas e médias empresas, a expectativa agora é de que novas medidas ocorram para ajudar os microempreendedores individuais e as microempresas, como a de Francielson. De acordo com o Sebrae, são 9,7 milhões de MEIs e 7,5 milhões de microempresas, o que totaliza cerca de 17,2 milhões de micronegócios em todo o país. Enquanto o governo não anuncia algum programa para esse setor, o economista Alexandre Arce diz que o momento é de reflexão. Ele aconselha trabalhadores, famílias e empresários a reverem o orçamento e se prepararem para momentos de crise, como este causado pela pandemia do coronavírus. O cidadão brasileiro, o cidadão mundial, tem que sim se preocupar com educação financeira, tem que sim se preocupar em sempre ter uma reserva de emergência, tem que sim se preocupar em de não ter dentro do seu orçamento desperdício, tem que ter dentro do seu orçamento pensamentos como um fundo de emergência para momentos como esse, caso aconteça, passe com menos trauma, menos risco e menos dor.
Os decretos que proíbem aglomerações e o funcionamento de diversos estabelecimentos não afetam apenas os comerciantes que tiveram que fechar as portas. A pandemia do novo coronavírus prejudica também os chamados serviços essenciais, como aqueles do ramo da alimentação. É o caso de Luísa Rodrigues. A empreendedora é dona de uma padaria que tem 26 colaboradores. 2 funcionárias, inclusive, tiveram as férias adiantadas por fazerem parte do grupo de risco. Luísa sugere que os boletos tivessem seus prazos de pagamento prorrogados, pois com a queda nas vendas, há menos dinheiro para pagar os fornecedores e as despesas como água e luz, por exemplo. Mesmo aberta, a padaria já registra prejuízos que vão impactar em quase 50% do faturamento mensal. Segundo ela, as vendas caíram bastante, porque há menos pessoas nas ruas. Por enquanto, o serviço de entrega não dá os mesmos resultados. Apesar disso, ela não tem intenção de demitir nenhum funcionário. As pessoas têm ficado mais em casa, sim. O movimento diminuiu bastante. Em termos financeiros, eu posso dizer que diminuiu mais de 40% das vendas. Isso dá mais ou menos uns R$5.000 por dia. No final do mês vão ser 150 mil a menos na venda. Se continuar nesse ritmo, a gente vai ter um prejuízo muito grande. Para tentar diminuir o impacto na economia brasileira, o Banco Central anunciou na última sexta-feira uma linha de crédito emergencial de 40 bilhões de reais, para que pequenas e médias empresas consigam quitar as folhas de pagamento pelos próximos 2 meses. O programa se destina exclusivamente para pagar o salário dos funcionários das empresas que faturam entre R$360 mil e R$10 milhões e tem como contrapartida a exigência de que o empresário que fizer o empréstimo não demita o funcionário no período de 2 meses. O programa é limitado a 2 salários mínimos mensais por funcionário, hoje equivalente a R$ 2.900. A expectativa do governo federal é de que a medida beneficie 1,4 milhão de empresas e 12,2 milhões de trabalhadores. Vale Notícias. Neste momento, vamos ouvir Midi Alves para sabermos qual é o olhar da Midi. E agora, aqui na Vale Rádio Web, o olhar feminino, a percepção da mulher. Olhar da Midi. Olá, amigos da melhor rádio da internet. Gente, eu tô passando para dar uma dica para vocês de um filme que eu assisti. A Netflix lançou recentemente um filme chamado O Poço. Ele conta a história de Goring, um homem que acorda como prisioneiro em uma cadeia vertical com centenas de níveis. O lugar se baseia na divisão da comida. Um banquete vem descendo do nível 0 até o fim do poço. E quanto mais para baixo, menos alimento e mais precária é a situação. O poço, na verdade, ele é a representação da sociedade. É como o companheiro de cela de Goring diz: existem os de cima, os de baixo e os que caem. E a comida é o recurso. E quanto mais em cima você está, mais recursos estão disponíveis, até que não sobre nada para quem está abaixo do poço. Então, galera, olha, eu peço para vocês assistam esse filme, entrem em contato comigo pelo WhatsApp, vamos debater, eu quero saber a opinião de vocês, o que vocês acharam, a visão de vocês em relação ao filme. Eu já assisti, o filme é muito impactante e ele representa o que nós estamos vivendo nos dias atuais. O meu WhatsApp é o 93991946430. Eu aguardo vocês e eu sou a Midi Alves e eu mando um super beijo para vocês, meus amigos da Vale Rádio Web. O olhar feminino, a percepção da mulher. Olhar da Midi. Olá, amigos da Vale Rádio Web. Eu me chamo Midi Alves e eu sempre vou estar com vocês na melhor rádio da internet, falando sobre todos os assuntos atuais. Me sigam no Insta, @Midi Alves, e comentem com a hashtag Eu Te Ouvi na Vale Rádio Web. Beijão e um abraço. A dupla Wellington Batista e Rafael, de Uruará, estará no dia 12 de abril no programa da Eliane Camargo no Canal do Boi. O cantor Rafael dá o seu recado aqui na Vale Rádio Web. Boa noite aos ouvintes da Vale Rádio Web Notícia. Um abraço do Wellington Batista e do Rafael para todos vocês. Que Deus abençoe cada um de vocês. E vamos lá
domingo, dia 12 de abril, Wellington Batista e Rafael, diretamente do programa da Eliane Camargo. Dia 26 de abril, Wellington Batista também no programa Eliane Camargo, para todo o Brasil, com mais de 30 milhões de antenas parabólicas sintonizadas nesse dia. O meu abraço do Wellington Batista e do Rafael para todos vocês. Vamos curtir esse dia, se Deus quiser. Valeu, amigos, valeu, irmãos, valeu, Célio, Birro, Marinaldo e todos vocês, toda essa equipe da Vale Rádio Web Uruará, para todo o Brasil. Valeu, um abraço, fique com Deus, Deus abençoe vocês. Marinaldo Santana nos explana hoje sobre as notícias boas desta onda de pandemia. A Folha de São Paulo noticiou que um site reúne apenas notícias boas sobre o coronavírus. O Good News Coronavírus quer reverter receita com publicidade em doações para hospitais. Com tanta gente de quarentena e preocupada com a evolução da pandemia do novo coronavírus, um grupo de 3 desenvolvedores e uma designer resolveu criar um site que reúne só notícias boas sobre a doença produzidas pela imprensa. São reportagens que mostram, por exemplo, a aprovação de um teste que detecta o coronavírus em apenas 5 minutos, ou voluntários no Recife que fabricaram jalecos para suprir faltas em hospitais. O site redireciona o visitante diretamente para a fonte da notícia clicada. O Good News Coronavírus está no ar desde o dia 20 de março e tem código aberto, ou seja, qualquer um que entenda de programação pode sugerir alterações para melhorar o projeto. A ideia surgiu quando o recifense Fernando Fernandes, de 27 anos, em quarentena e trabalhando de casa, percebeu que a enorme quantidade de notícias ruins sobre o tema estava influenciando negativamente seu trabalho. Tenho parentes em grupos de risco e ler sobre isso estava me fazendo muito mal, conta ele. Pesquisei e vi que não tinha só notícia ruim. Comecei a ver luz no fim do túnel. Quis que outras pessoas tivessem essa sensação também, completou ele. O site foi programado para buscar essas notícias sozinho nas plataformas de busca, mas antes de serem publicadas na página, elas passam por uma triagem dos criadores. São selecionadas apenas reportagens de veículos de imprensa profissional que os criadores do site julgam confiáveis. Se resta alguma dúvida sobre uma notícia, as informações são verificadas em mais de um veículo. Não queremos acabar divulgando fake news e também deixamos claro que o momento do país é complicado, apesar de divulgarmos notícias boas, diz Fernandes. Abaixo do título do site há uma tarja com o texto: vale lembrar que as notícias não mudam o cenário atual do Brasil. Fiquem em casa e lavem as mãos. Desde sábado, dia 28, o Good News Coronavírus tem publicidade. O objetivo, porém, não é gerar lucro. Toda a receita será revertida em doações diretas ou em forma de equipamentos e materiais para hospitais, segundo os criadores. Como são poucos dias desde a monetização ter começado, a receita ainda não passa de R$50 e, por isso, ainda não há um plano de como as doações serão feitas. A previsão é de que consigam arrecadar até R$10 mil no próximo mês, se o crescimento de acessos continuar no mesmo ritmo. Fernandes conta que a equipe tem recebido retorno positivo. Alguns dos visitantes enviam mensagens pelas redes sociais dizendo que não vão dormir ou não começam o dia sem antes acessar o site. Tem muita gente ansiosa com a situação. Vemos o impacto positivo do projeto, diz ele, criador do Good News Coronavírus. E esse foi o Vale Notícias desta terça-feira aqui na sua rádio, através da internet. Vale Rádio Web. Direção de jornalismo Célio Birro. Direção de programação Vilmar de Souza. Repórter freelancer Marinaldo Santana. Apoio jornalístico Cirineu Santos. Fonte de conteúdo Agência do Rádio Mais, Agência Rádio Web e EBC, Empresa Brasil de Comunicação, através da Rede Nacional de Rádio e Rádio Agência Nacional. Participe do quadro Olhar da MIDI. Mande sua mensagem para o WhatsApp 93
99194 6430 e fale com Midi Alves. Espalhe essa ideia, visite a fanpage no Facebook, Vale Rádio Web, e compartilhe o link na Play Store com seus amigos. E quem não tem celulares Android ou tem Smart TV, ouça a rádio pela página valeradioweb.online ou visite as plataformas Rádios ao Vivo e radios.com.br. Obrigado pela sua audiência e até o próximo Vale Notícias. Vale Notícias.